Está gravando, então nós podemos começar a falar daquela parte da circulação pulmonar, que, como nós vimos já, ela é importante, né, a circulação pulmonar para, basicamente, transporte e troca de gases. Uma vez que a gente teve a mecânica respiratória regulada pelo controle neuromoral, e você teve o ar circulando por dentro dos pulmões, aí você vai ter as funções dos gases, que dependendo das características deles, eles precisam ser transportados para que ocorram as trocas gasosas. As trocas vão ocorrer tanto no pulmão quanto nos tecidos. Portanto, essa troca é sempre com o sangue, né? Do sangue do alvéolo para o sangue, ou então do sangue para o tecido e vice-versa. Isso eu falei em relação ao oxigênio, mas se você pensar em relação ao gás carbônico, é o contrário, do sangue para o alvéolo, do tecido para o sangue. E a gente vai precisar, então, da circulação pulmonar do sistema circulatório para mediar esses processos, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar da circulação pulmonar como um todo, não necessariamente da circulação alveolar. A circulação pulmonar também é conhecida como pequena circulação. A gente já conhece. Por que a gente fala pequena circulação? Porque quando comparado com a circulação sistêmica, os parâmetros físicos da circulação pulmonar são menores, são mais reduzidos. A resistência é menor, a pressão é menor, a distância percorrida é menor. Então, ela recebe também, pode receber esse nome de pequena circulação. Aqui está o desenho, um pedaço do desenho daquela representação simplificada da circulação, onde eu estou dando ênfase aqui à circulação pulmonar, que representa aquele 9% que está ali, é que se você pegar uma pessoa em repouso num dado momento, você vai ter por volta de 9% da volemia é volume de sangue, na circulação pulmonar num dado momento. Essa circulação pulmonar está aqui representada. Ali é a microcirculação pulmonar, onde a gente tem arteríolas capilares, que são os capilares alveolares, e as vênulas, onde vão efetivamente ocorrer as trocas. Isso é muito parecido com o que a gente viu, em termos de esquema, né, na nossa aula de microcirculação. E é uma microcirculação. A gente falou de microcirculação sistêmica naquela aula, e agora nós estamos falando aqui, falaremos de outros aspectos também, mas a gente vai abordar, quando falar de microcirculação, obviamente, pulmonar. Então, a circulação pulmonar começa no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, a circulação pulmonar propriamente dita, a microcirculação pulmonar, veia pulmonar e retornando, então, para o átrio esquerdo, né, onde vai começar a circulação sistêmica. E é esse aspecto ali que está em amarelo, que está grifado ali, que é a circulação pulmonar que nós vamos estudar. Outro aspecto, né, que a gente aprende, sei lá, no ensino médio, né, da circulação pulmonar é que é invertido, né? O sangue venoso está nas artérias e o sangue arterial nas veias. Isso é meio que óbvio, a gente já está careca de saber. Bom, dando continuidade aqui, ainda falando da diferença entre uma e outra e mostrando a relação grande circulação, pequena circulação, aqui nós temos um gráfico de pressão, onde nós podemos observar que as curvas de pressão aórtica, elas estão lá entre 80 e 120, com uma média que vai ficar por volta de 110, não, 90. Botei no meio, mas não é no meio, não, mais para diástole, né? Então, nós temos valores pressóricos, que a gente já conhece, que são bastante elevados se comparados com os valores pressóricos da circulação pulmonar, onde nós podemos ver uma variação entre, a gente vê aqui a média por volta de 8, mas a gente tem uma variação que pode ir de 4 a... Aqui está menos de 25, mas alguns livros falam até 28.
Obviamente que vocês sabem que esses parâmetros são médias, são valores calculados, então, de um livro para o outro, às vezes, dependendo da fonte, dependendo do que a pessoa considerou o metabolismo basal, às vezes eu considero o metabolismo basal um pouco maior do que o outro, você vai ter alguma variação, mas não chega a 30, tá? Numa situação fisiológica normal. Claro que você tem situações patológicas, como hipertensão pulmonar, que aí, obviamente, saiu do fisiológico. Nós estamos pensando aqui em fisiológico. Acabei de receber uma notificação aqui, deixa eu botar o não perturbe no computador também. Bom, então a gente consegue ver aqui a curva do ventrículo direito e a curva da artéria pulmonar. Observem que o desenho da curva, com essa incisão que é o fechamento da válvula, né, ele é bem parecido. Tá lá os dois, embora os tamanhos sejam bastante diferentes. Então, o que a gente vai trabalhar, vai estudar agora, é um sistema basicamente de baixa pressão. E isso vai ter algumas repercussões no funcionamento dessa circulação. Então, a gente tem que deixar bem na cabeça da gente que a gente está trabalhando com um sistema de baixa pressão. Não é de baixíssima pressão como as veias, mas é um sistema de baixa pressão. Continuando aqui, antes da gente entrar nos aspectos próprios de troca, gasosa de circulação pulmonar, a gente tem aqui uma tabela com a comparação de pressões no sistema circulatório pulmonar e sistêmico. Aí a gente tem valores aqui para a gente, né, aquilo que eu falei. Pressão média na artéria pulmonar, 15. Claro que, como eu falei, ali no outro desenho estava até 9, né? Aquilo que eu falei que varia de livro para livro. Aquele desenho do Guyton, esse aqui, se não me engano, é do Berne. Então, no início dos capilares pulmonares, nós temos 12, lá nos sistemas tínhamos por volta de 30. Final dos capilares pulmonares, 9. Nos sistêmicos, de 10 a 15. Pressão do átrio esquerdo, né, quando o sangue retorna, 8, e na circulação sistêmica, 2. Mas por que retorna com mais pressão no átrio esquerdo do que no átrio direito? Por conta da distância. Lembrem-se que quanto maior a distância, mais você consome pressão para fazer o movimento, né? Fluxo igual Q, pontinho em cima, né, que é fluxo, é igual ΔP sobre R. Então, essa variação de pressão aqui, ela vai gerar fluxo. O símbolo internacional de fluxo é um Q com pontinho em cima, tá? Aí tem que botar F. Eu sou aquele que gosta de usar os sistemas internacionais. Essa variação de pressão, ela vai ser diretamente proporcional ao fluxo. Então, se eu tenho uma distância menor a ser percorrida, eu gasto menos pressão. Por isso que no final, mesmo sendo um sistema de baixa pressão, quando eu chego no átrio esquerdo, eu ainda tenho 8. E quando eu chego na circulação sistêmica, no final da circulação sistêmica, eu só tenho 2. E esse 2 aqui ainda está sendo bonzinho, né? Porque às vezes a gente tem até uma pressão menor do que isso. Pode chegar a 0 a pressão, quando não negativa, né? A pressão durante o ciclo, a pressão do átrio, isso é a pressão de chegada, né? Do átrio direito pode ser até negativa. Bom, continuando aqui com alguns aspectos comparativos entre um e outro. A unidade de resistência periférica, né, aquilo que eu falei, a resistência também na circulação pulmonar, ela é 10 vezes menor, mais do que 10 vezes menor do que na circulação sistêmica. Na sistêmica é por volta de 1,1 milímetros de mercúrio por mililitro por segundo, enquanto na pulmonar é 0,08, ou seja, isso é menor do que 1/10 da resistência. Então, o fluxo, obviamente, vai ser mais fácil. Aí a gente pode lembrar da equação de Poiseuille, que você tem distância menor a ser percorrida, e aí, consequentemente, você vai ter uma resistência menor. Lembre-se que os componentes de resistência são viscosidade, que não se altera, no caso da circulação pulmonar e sistêmica. Você tem, né, o R embaixo, você tem a viscosidade, você tem a distância, né? Então, como as distâncias são menores aqui, a resistência também é menor. Continuando, aí aqui um desenho esquemático de alguns alvéolos. Imagina que tem os alvéolos aqui. E o que importa para a gente, tudo bem que tem a veia menor, veia lobar,
aí vai ver não, artéria menor, artéria lobar, arteríola, capilar e vênula. Então, a gente entrou na microcirculação pulmonar. É essa que interessa para a gente, porque é essa que vai fazer a troca. Assim como na microcirculação sistêmica, é nos capilares que ocorrem as trocas, né? Então, esses capilares da microcirculação pulmonar, eles são como eu já falei, são os capilares alveolares, e eles estão revestindo os alvéolos de uma forma muito mais complexa do que nesse desenho aqui, onde eu coloquei esses 3 capilares ali, mas não é assim, ele reveste o alvéolo como um todo. Tem uma figura muito legal que mostra justamente, é um esquema, não é uma foto, não me fotografia, nada disso, um esquema que mostra uma rede de capilares em volta do alvéolo. Aqui eu botei um sistema bem simples, simplesmente para mostrar o seguinte para vocês. Esse sistema de microcirculação pulmonar, a gente vai trabalhar com a pressão do sangue e vai trabalhar também com a pressão alveolar. Vocês lembram quando vocês viram a circulação, vocês viram com a biofísica, mas vocês devem ter visto o fenômeno de pulso arterial. Na circulação sistêmica, se a gente palpar uma artéria, a gente sente o pulso. Então, a gente sente, né, o aumento da pressão durante a sístole e diminuição durante a diástole, que é o pulso arterial. E que, conforme você vai se distanciando do coração, esse pulso vai sendo atenuado. Então, a distância atenua o pulso. De forma que, quando você chega nas arteríolas, você tem um pequeno pulso, e quando você chega nas arteríolas lá terminais e capilar, você já não tem pulso, você tem uma pressão média. O importante da gente saber é que a gente já viu que a distância é menor, a gente tem efetivamente pulso nos capilares pulmonares. Então, aqui, na circulação sistêmica, até tem uma pequena vibraçãozinha, uma pequena variaçãozinha dentro do capilar e na arteríola aqui, mas não é uma onda de pulso mesmo, alto e baixo, né? Você tem aqui, ó, radial é onde a gente pega aqui, ainda dá para sentir bem. Isso aqui vocês observem que é uma coisa que ainda não é tão alta como aqui, mas é um local onde você consegue palpar o pulso. Já na arteríola e capilar já é uma coisa muito tênuezinha. Na circulação pulmonar, não. A gente vai ver valores daqui a pouco e a gente vai ver que realmente é um pulso razoável. E além disso, esses capilares eles estão percorrendo o caminho, né, por entre aqui, né, por entre os alvéolos. E os alvéolos, eles têm a pressão alveolar, que nós vimos, que é um dos componentes da pressão transpulmonar. Quando você está no processo respiratório, da mecânica ventilatória, você tem aumento de pressão alveolar. A gente tem diminuição durante a inspiração, aí equaliza, depois tem o aumento durante a expiração e equaliza novamente. Então, o que acontece? Essa pressão alveolar, ela vai ter tendência de tentar espremer ali, ó, esse desenho mais azul escuro que eu coloquei aqui agora, ó, né, que eu estou marcando em verde aqui, é como se fosse o seguinte: como a pressão alveolar aumentou, o que aconteceu? Comprimiu o capilar. E aí, mas comprimiu, fechou o capilar, não fechou o capilar, o que aconteceu? Vai depender dos valores numéricos entre a pressão alveolar e a pressão dentro do capilar. Se você tiver uma pressão no capilar menor do que a pressão alveolar, vai colabar, vai acontecer o que aconteceu no desenho ali. Se não, se a pressão dentro do capilar estiver maior do que a pressão alveolar, vai comprimir, mas não vai obliterar, não vai colabar, não vai fechar esse capilar. E como eu acabei de falar, que tem pulso no capilar, pulso pressórico no capilar alveolar, a gente percebe, então, que vai ter mais de uma situação. E ainda tem outro elemento também, que a gente vai adicionar. A pressão da circulação pulmonar, ela varia de acordo também com a posição no pulmão. Bom, então vamos ver a circulação pulmonar mesmo. Então eu tenho aqui o pulmão, peguei um pulmão só, e aqui eu representei, aqui está o hilo, né?
onde as estruturas entram no pulmão. E eu coloquei entrando ali apenas a artéria pulmonar. E em vez de ramificar essa artéria pulmonar, eu fiz uma coluna de sangue, que está aqui, resumindo essa circulação. Então, eu tenho uma parte da circulação que vai para o ápice do pulmão, vamos escrever aqui, e outra parte que vai para a base do pulmão. Então, eu tenho uma parte que vai para o ápice e outra que vai para a base. O que acontece? Nós, por sermos bípedes, nós andamos em pé. E mesmo, por exemplo, mesmo que a gente não esteja andando em pé, a gente, igual agora, a gente está sentado, não sei se tem alguém assistindo a aula deitado, que isso é uma parte boa de trabalho remoto. Mas então a gente pode estar, no caso, se tiver alguém deitado e não esteja doente, é uma questão de conforto. Mas quando a gente está sentado, deitado não, deitado é outra história. Mas quando a gente está sentado ou quando a gente está em pé, o ápice do pulmão está mais alto e a base está mais baixa. Como a gente está tratando de um sistema de baixa pressão, a pressão aqui de entrada no pulmão, ela tem um valor que vai variar de acordo com a pressão sistólica e diastólica. Nós vimos, aí na artéria não tem nem dúvida, tem o pulso. A pressão sistólica, obviamente, é maior do que a pressão diastólica. E aí nós podemos botar os valores médios. 15 de pressão média, 25 de sistólica e 8 de diastólica. São os exemplos que nós vamos dar. Ah, professor, é sempre isso? Não, pode ser um pouquinho mais. Eu falei que pode chegar a 28, a pressão sistólica e tudo mais. Pode ir um pouquinho abaixo de 8, dependendo do status metabólico. Mas vamos usar esse padrão aqui. Então, eu entrei no pulmão com uma pressão média de 15, porém, na sístole ela é 25, na diástole ela é 8. Se esse sangue sobe, a parte do sangue que vai em direção ao ápice vai ter que vencer a força da gravidade. Então, vai ter que gastar mais energia para subir. Claro que não é uma coluna reta de sangue, né? Ele vai fluindo, mas essa coluna aqui representa o somatório e a média do que acontece com esse sangue que vai em direção ao ápice. Chegando ao ápice, a pressão sistólica continua maior do que a diastólica, porém os valores absolutos dessa pressão vão ter diminuído, porque uma boa parte gastou-se energia para o fluxo, mas nesse caso aqui, muito mais na questão de vencer a gravidade. Então, você vai ter valores aqui de pressão sistólica por volta que era 25, né? Passou para 10, e diastólica 2 milímetros. Era 8, passou para 2. Da mesma forma, e na verdade de forma oposta, se eu for para baixo, para a base, eu não vou gastar energia para vencer a coluna de sangue, né? Para vencer a gravidade. Na verdade, eu vou ter mais facilidade de descer. Eu vou ter a força da gravidade e vou ter o peso da coluna de sangue. E você vai ter também uma pressão sistólica maior do que a diastólica, porém, esses valores vão estar maiores do que a pressão no hilo. De 25 vai estar para 33 e de 8 para 15. Então, além de eu ter diferença entre sístole e diástole, na posição ortostática, eu tenho também diferença da pressão de acordo com a região do pulmão que eu estou analisando. Base, hilo e ápice. Sendo que as pressões, aí eu falo as pressões que eu estou pensando sistólica e diastólica. As pressões são maiores na base, médias no hilo e menores no ápice. Então eu tenho um gradiente de pressão ao longo do pulmão. Quando uma pessoa apresenta dispneia, dificuldade para respirar, um dos primeiros procedimentos é deitar essa pessoa. Quando você deita a pessoa, você equaliza a pressão no pulmão dela, igual a pressão, vai ficar uma pressão do hilo, vai ficar no pulmão como um todo. Então, você vai favorecer a irrigação no ápice, o que é benéfico, porque a pessoa está com dispneia, está com dificuldade de respirar, você distribuir essa pressão de forma igual. Distribuir a pressão significa distribuir também a perfusão, fazer com que o sangue chegue no pulmão como um todo. Por isso que quando a pessoa apresenta dispneia, um dos primeiros socorros é
deitar a pessoa, colocar a pessoa, né, em decúbito. Mas vamos continuar aqui. Quais são as consequências dessa variação de pressão? Lembram lá do slide anterior? Esse aqui? A gente tem também que colocar na jogada a pressão do alvéolo. Essa pressão do alvéolo, como eu falei, se for maior do que a pressão do capilar, vai fazer isso aqui, vai fechar o capilar. Se não, o sangue vai passar tranquilo, porque a pressão do sangue vai ser maior do que a pressão alveolar. Então, vamos voltar lá. Nós temos que incluir, então, agora, essa pressão alveolar. No caso da base, a pressão sistólica e a pressão diastólica sempre são maiores, fisiologicamente falando. Sempre vai ser maior do que a pressão alveolar. Então, não importa se a gente está em sístole, se está em diástole, você vai ter uma situação onde o alvéolo não vai ser capaz de comprimir, quer dizer, comprimir ele vai, mas ele não vai conseguir fechar os capilares que passam por entre os alvéolos. Então, se a pressão alveolar ela é menor do que a diastólica, que por sua vez é menor do que a sistólica, você vai ter aqui um fluxo contínuo. Se você tem essa pressão alveolar menor do que a pressão sistólica e diastólica, em todo momento do ciclo, seja sístole, seja diástole, você vai ter fluxo naquele capilar, porque o alvéolo não vai ser capaz de comprimir aquele capilar. Aí, vamos ver agora a situação no ápice, que a pressão alveolar não varia, lembra? O pulmão, na pleura, você tem a distensão do tecido pulmonar, que vai levar à diminuição da pressão, entrada de ar, equalização, depois aumento de pressão, saída de ar, equalização. Isso de forma homogênea no pulmão como um todo, por conta do mecanismo pleural. E essa tensão igual, vai gerar uma pressão alveolar igual na base e no ápice, aí não tem diferença. Quando a gente chegar lá no ápice, o que acontece? A pressão sistólica continua sendo maior do que a pressão alveolar. Porém, durante a diástole, a pressão alveolar supera a pressão sanguínea, a pressão capilar durante a diástole, fazendo com que, então, durante a sístole, o sangue passe. Mas durante a diástole, a pressão alveolar sendo maior, comprime o capilar e oblitera. Isso faz com que a gente possa dividir o pulmão em duas regiões. A que a gente chama de zona 3, ela está do hilo até a base, é uma região que tem um fluxo contínuo de sangue nos capilares alveolares. Enquanto que a zona 2 é uma região onde eu vou ter fluxo intermitente, como eu já tinha falado, né? A zona 3, fluxo contínuo, por quê? Porque a pressão alveolar sempre é menor do que a pressão sanguínea. Então, o capilar se mantém aberto. E a zona 2, porque a pressão alveolar ela supera a pressão diastólica. Então, durante a diástole, o capilar fecha, e durante a sístole, o capilar abre. Então, eu vou ter uma zona de fluxo intermitente. Isso é o que a gente tinha antes, né? Zona 3, fluxo contínuo. Só que a gente sabe que a pressão, ela não é constante. É que eu falei, esse metabolismo basal, etc. E tal. Aí saiu do metabolismo basal, foi para uma atividade, aumentou o metabolismo, então foi fazer uma atividade muscular, foi andar, foi caminhar, foi fugir do predador, sei lá qual bicho que a gente está pensando. Não, a gente está pensando em humano, porque isso varia de acordo com o animal, quanto da posição ortostática, é humano mesmo. Foi fugir do predador, tá andando assim, sei lá no Campo Santana, viu dois caras de moto, né? Aí vai sair fugindo. Então, se você aumentou a atividade muscular, por exemplo, você vai ter, de forma compensatória, um aumento de pressão. Se eu aumento essa pressão, eu vou aumentar a pressão de entrada pelo hilo e vou aumentar todas as pressões. Isso vai acontecer, o que vai fazer o quê? Que eu até tirei os valores aqui, né? Todos os componentes aumentem a pressão. O que acontece é o seguinte, uma parte da região que está aqui em amarelo,
que estava em zona 2, se eu aumento a pressão, porque isso é um gradiente, não são 3 pressões, né? Não são 2 pressões, é um gradiente. Então, essa região que eu marquei aqui, ó, de amarelo, se eu aumento a pressão, ela sai de um fluxo que antes, ó, vamos voltar. Essa região aqui, ó, estava em zona 2. Mas se eu aumento a pressão, ela vai para a zona 3. Então, isso aqui é o que a gente chama de conversão de zona 2 em zona 3. Isso é fisiológico e é parte de reserva funcional respiratória. A qualquer momento, não precisa. Aí a mania de exagerar nos exemplos, né? Ah, saiu correndo, barará. Não precisa, e também não precisa ser um aumento assim tão grande. Eu posso aumentar dessa linha pontilhada para cá só, tiquinho de nada. Eu não preciso fazer aquele aumento tão grande. Sempre que você precisa de mais função respiratória, um dos recursos que a gente tem é aumentar um pouco a pressão, aumentar a atividade cardíaca. Obviamente que você não consegue aumentar a atividade cardíaca só na circulação pulmonar, você vai aumentar como um todo, mas geralmente se você tem aumento de metabolismo, você tem uma demanda maior de circulação sistêmica também. Então está integrado. Quando você aumenta a função cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, você aumenta a circulação sistêmica, e isso está acontecendo por conta, provavelmente, de aumento de metabolismo, mesmo porque para aumentar, um dos elementos para aumentar esse trabalho é aumento de retorno venoso. Para ter aumento de retorno venoso, tem que ter diminuição da resistência vascular periférica, ou seja, você tem que ter aumento da vasomotricidade da microcirculação, para que mais sangue passe mais rápido das arteríolas para os capilares e chegue nas vênulas. Então, você está aumentando a circulação como um todo. E isso reflete, obviamente, na atividade cardíaca e reflete na circulação pulmonar. Aumentando a pressão na circulação pulmonar, você tem conversão de uma região, uma parte da região que antes estava em fluxo intermitente para fluxo contínuo, o que leva ao aumento da função pulmonar. Então, esse aqui é um recurso usado constantemente, a gente não percebe, obviamente, como a gente não percebe 99,9% dos processos fisiológicos que ocorrem com a gente, e ocorre normalmente para poder fazer essa modulação do quanto de função respiratória que você está mobilizando por unidade de tempo. Ok. Se eu tenho zona 2, zona 3, e eu diminuo a pressão, eu posso chegar a uma situação onde a pressão alveolar sempre é maior do que a pressão sistólica e diastólica. Então, como que vai acontecer aqui? O que vai acontecer nessa região, chamada de zona 1? O fluxo é nulo, né? Esse zerinho cortado é o símbolo matemático de conjunto vazio. Então, a gente quer dizer que a região de fluxo nulo. Você não vai ter fluxo nessa região. Ah, vai entrar em necrose. Não, não vai entrar em necrose, porque nós estamos falando de circulação pulmonar. A circulação pulmonar traz aquele sangue venoso para que seja submetido ao alvéolo, para que ocorra a hematose e esse sangue se torne arterial. O pulmão ele não é nutrido pela circulação pulmonar. Existe uma circulação que é derivada da circulação sistêmica, que é a circulação brônquica. As artérias brônquicas, elas perfundem o pulmão com pressões da circulação sistêmica. Então, a circulação brônquica, ela não vai ser em nenhum momento obliterada pela pressão alveolar, porque como os valores pressóricos sistêmicos são muito maiores, a circulação sistêmica pulmonar, que é chamada de circulação brônquica, ela sempre vai ser maior do que a pressão alveolar. Então, não tem necrose nessa região, não, porque a circulação que está nutrindo o pulmão é a brônquica, ela é sistêmica, a pressão altíssima, que é altíssima comparada com a pressão pulmonar, não vai ter problema nenhum. Agora, por que a zona 1 só entrou aqui agora? Por que no primeiro desenho não tinha zona 1? Porque a maioria dos seres humanos não tem zona 1 fisiológica. Por que a maioria? Porque algumas pessoas têm. Uma pessoa longilínea.
Essas pessoas longilíneas, por serem muito alongadas e estreitas, têm o pulmão suficientemente grande para ter a zona 1 fisiológica. Então, somente pessoas muito longilíneas têm a zona 1 fisiológica. Muitos animais, aí passando para bicho, né? Também tem zona 1. Ah, mas os bichos não são deitados, né? Eles não são em pé, eles ficam de 4. Mas tem mesmo assim, tem posição de pulmão que é na diagonal. E você tem, principalmente nos felinos que desenvolvem alta velocidade, você tem zona 1 na parte de cima do pulmão. Então a zona 1 ela pode ser fisiológica, porém, a maior parte das, excetuando-se essas pessoas longilíneas, se você tem zona 1 numa pessoa brevilínea, normolínea, isso aí pode ser patológico, pode ser o resultado de uma baixa pressão no sistema respiratório, na circulação pulmonar. E o que acontece? Essa região que está com fluxo nulo, ela não participa das trocas gasosas, tem uma região menor disponível para as trocas gasosas. Aí aqui, né, a zona 1, zona 2, zona 3, e a zona 1 está fora do circuito, você não está usando essa região para a respiração. A gente falou então da zona 1, 2 e 3. Vamos esquecer a zona 1, vou ficar só com a zona 2 e 3, onde você tem fluxo intermitente ou fluxo contínuo. E agora vamos ver uma outra coisa que é o seguinte: além de você ter esse fluxo intermitente na região de zona 2 e ter fluxo contínuo na zona 3, não significa necessariamente que você está usando todos os capilares. Porque se você está numa situação de repouso, mesmo na zona 3, você pode ter regiões que não estão recebendo fluxo. Por quê? Quando você tem um fluxo normal no pulmão, alguns vasos ainda estão colapsados. Por quê? Porque você não tem fluxo suficiente para poder abrir todos os vasos. Aí não é questão de pressão alveolar, não. É questão mesmo de fluxo sanguíneo. Aqui está tudo igual, mas você tem, por exemplo, você tem um capilar assim e tem um capilar se ramificando. Aí ele ramifica assim, por exemplo. O ângulo aqui é maior do que aqui. Então, a tendência de fluxo é maior aqui do que aqui. As anastomoses nem sempre são perfeitinhas aqui, embora no desenho pareça que é, né? Mas você tem zonas de circulação preferencial. E acaba que com o fluxo baixo, alguns vasos se encontram colapsados. Alguns vasos estão abertos, mas ainda assim não transportam sangue, porque o fluxo está baixo. E outros vasos estão abertos e transportam sangue, onde tem as setinhas vermelhas. Ok. Aí o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão. E aí eu vou ter o quê? Recrutamento, o estado de recrutamento. Vasos anteriormente colapsados tornam-se agora patentes, mas ainda não transportam sangue. E vasos anteriormente abertos, mas não transportando sangue, passam agora a transportá-lo. Enquanto isso, a distensão alarga vasos que anteriormente estavam abertos e transportando sangue. Mais tarde, durante o recrutamento, mesmo vasos antes colapsados passam a transportar sangue. Que aí é o que vai acontecer na última figura ali, mediante um aumento subsequente de pressão, onde todos os vasos agora se dilatam, reduzindo a resistência. Né? Então, isso aqui é um processo também que ocorre paralelamente às zonas. Eu falei lá, né, quando fiz aquele slide, quando eu falei desse slide aqui, eu falei, fiz um esquema aqui muito do Mequetrefe, botei pouquíssimos capilares. Isso aqui, na verdade, é uma rede extensa de capilares em volta de cada alvéolo. Então, aquilo ali eu coloquei uma coisa muito simplificada. Aqui é uma rede muito grande capilar. Mesmo na zona 3, essa rede muito grande, igual a gente viu lá na microcirculação sistêmica, lembra que a gente tinha regiões de fluxo um fluxo preferencial? Aqui também. Então, conforme você aumenta ou diminui a pressão, no leito em si você tem fluxo, então o fluxo é contínuo. Porém, você não recruta 100% dos capilares para isso.
você vai recrutando o número maior de capilares conforme você vai aumentando a pressão. Então, além de ter zona 2 e zona 3, você tem esse recrutamento progressivo dos capilares alveolares. Então, a gente observa que isso é outro aspecto da reserva funcional pulmonar. A função respiratória, você tem uma grande reserva, você consegue aumentar a função mediante um pequeno aumento de pressão. Aumentou um tiquinho de nada, praticamente não converteu zona 2 em zona 3, converteu um tiquinho de nada. Porém, você aumentou o fluxo, você recrutou um número maior de capilares para irrigar aquele alvéolo. Tá? Isso tudo é mobilização de reserva funcional. Continuando aqui é só o gráfico mostrando justamente aqui, em forma gráfica, né, aquilo que a gente viu aqui no aumento do fluxo. E, consequentemente, diminuição da resistência. Porque se você abre capilares que antes estavam fechados, você movimenta por uma região maior, você está diminuindo a resistência. Então, aqui, não sei se está dando para ler bem, mas eu tenho aqui, ó, pressão arterial pulmonar média vai aumentando. E a resistência vascular pulmonar. Conforme você aumenta a pressão, você diminui a resistência. Por que diminui a resistência? Porque mobiliza uma quantidade maior, né, que está aqui, pessoal, que está aqui nessa figura, mobilizando mais, tendo mais caminhos para o sangue percorrer, a resistência se torna menor. Da mesma forma, se você correlacionar a pressão arterial pulmonar média com o fluxo sanguíneo pulmonar, obviamente, isso não é uma reta, porque quanto mais pressão você tem, você diminui a resistência, como a gente viu aqui, e você começa a ter uma inclinação cada vez maior dessa reta. Então, você aumenta muito o fluxo sanguíneo pulmonar. Outro aspecto importante, nessa primeira figura aqui, vou botar as bolinhas em volta. A gente observa aqui, no X, não tem eixo de X aqui, o eixo de X, na verdade, é o desenho. É a extensão do capilar. Nesse capilar alveolar, eu tenho uma pressão parcial de oxigênio que chega de 40 milímetros de mercúrio, que é a pressão parcial de oxigênio geralmente encontrada, por volta desse valor, no sangue venoso. Esse sangue está chegando é venoso. E dentro do alvéolo, eu tenho uma pressão ao nível do mar, uma pressão parcial de oxigênio ao nível do mar, de 104 milímetros de mercúrio. Então, aqui é a extensão ao longo desse capilar, então, o que vai acontecer? Você vai ter troca, o oxigênio vai passar preferencialmente do alvéolo para o capilar, obviamente que passa nos dois sentidos, mas ele vai preferencialmente do alvéolo para o capilar, de forma que ao final do capilar você tem um equilíbrio e tem uma pressão parcial de oxigênio de 104. Então o sangue foi oxigenado. Na figura não está mostrando, mas tem o inverso em relação ao CO2. O CO2 é retirado do sangue. Aí você grafica isso aqui embaixo. Estava 40, vai chegar a 104. Mas observe que coisa interessante. Você, 40, 104, você usou apenas 1/3, normalmente, em situação de metabolismo basal, apenas 1/3 da extensão do capilar alveolar é suficiente para entrar em equilíbrio. Então, você não precisa dos outros 2/3. Você não precisa deles em situação regular. Né? Professor, então para que fez o capilar tão grande? Desgastou, natureza, a evolução aí tá, como é que a gente fala? Tá perdulária, tá gastando mais energia, mais recursos do que precisava. Isso aqui é situação basal. Se a gente volta lá um slide para trás e a gente vê situações onde você tem diminuição de resistência e aumento de fluxo, o que vai acontecer? Com o fluxo aumentado,
você vai ter o sangue passando muito mais rápido aqui. Passando mais rápido, a velocidade de difusão não vai alterar. Ela vai continuar a mesma. Não interessa se o sangue está rápido, se o sangue está devagar. Por quê? Porque essa velocidade de difusão, ela leva em consideração a diferença de pressão parcial. Pressão parcial, quando a gente fala pressão parcial de gás, é equivalente, quando a gente está falando de gás com gás, é pressão parcial. Tem um ar atmosférico, é uma mistura de gases, aí cada um deles tem uma pressão parcial. É o equivalente, quando a gente fala numa situação de uma solução, falar de concentração, que é massa sobre volume. Aqui é volume sobre volume porque é gás, né? Mas é equivalente a falar de concentração. Então, eu tenho um gradiente aqui de pressão parcial, que é equivalente à concentração, e o que vai fazer o ar passar do alvéolo para o sangue capilar é justamente essa diferença de pressão parcial. E não importa se o sangue está passando rápido, se o fluxo está aumentado ou se o fluxo está diminuído, essa velocidade de difusão ela vai se manter constante. Então, essa velocidade de difusão ela se mantém igual. Então, se eu aumento o fluxo sanguíneo, o sangue passa mais rápido e eu continuo trocando gás na mesma velocidade. Então, eu vou precisar de uma distância maior para fazer a troca, que agora está passando muito rápido. Então, de repente, eu passo a recrutar uma extensão maior, metade, por exemplo, do capilar para chegar no equilíbrio. Então, o fato de eu usar em repouso apenas 1/3 do capilar alveolar para poder fazer as trocas gasosas é outro elemento que demonstra a reserva funcional respiratória, porque eu tenho margem para ter um aumento de até 3 vezes no fluxo sanguíneo, até mais que 3 vezes no fluxo sanguíneo, que a gente viu que conforme a gente aumenta, não é linear, né? Você tem diminuição de resistência, então o aumento não é linear. Você pode aumentar várias vezes o fluxo sanguíneo e, com isso, recrutar uma região maior do capilar para poder fazer a troca. Você tem um limite que seria esse aqui, ó. O limite seria esse. Usar a extensão total do capilar. Então, teria um aumento de fluxo muito grande e você usaria a extensão total do capilar para fazer a troca. Aí a gente está vendo esse desenhinho aqui, ó, repetido aqui. Esse aqui é o capilar pulmonar e a gente está vendo aquela curvinha que usa 1/3 da extensão para fazer a troca. Novamente, estamos vendo aqui pressão parcial de oxigênio, como estávamos vendo aqui. Só que agora eu coloquei esse gráfico aqui, o livro, né? Dentro de um contexto das outras regiões circulatórias. O venoso estava lá embaixo, porque o sangue venoso, né, que estava vindo na artéria, e o sangue arterial que está saindo na veia. Agora, observem uma coisa aqui. Aqui eu estava com limite de 104 dentro do alvéolo, cheguei a 104 de pressão parcial de oxigênio, e quando eu passo para o sangue arterial, eu tenho uma diminuição. E aí eu tenho aqui escrito sangue misturado com o shunt pulmonar. Shunt é quando eu tenho mistura de sangue arterial com sangue venoso. E ali ele está dizendo que tem essa mistura e eu estou adicionando para vocês, vou falar aqui agora, que isso é considerado um shunt fisiológico. De onde está vindo sangue venoso para misturar aqui e diminuir um pouquinho a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial que deixa o pulmão? É aquela circulação que eu falei, que é a circulação brônquica. Embora eles entrem de forma isolada, entra pela artéria pulmonar o sangue venoso da circulação pulmonar de baixa pressão. E pelas artérias brônquicas entra o sangue arterial que nutre o tecido, se torna venoso. Na hora de sair, tem a veia pulmonar, mas não tem veia brônquica.
o sangue efetivamente se mistura. É exatamente isso que acontece. Então, aquele sangue que foi utilizado para nutrir o tecido, que se tornou venoso, sai junto com o sangue arterial. Então, você tem essa incisura, esse dentinho aqui no gráfico, que é o shunt fisiológico, não é uma ligação arteriovenosa patológica. É justamente a mistura desses do sangue de nutrição e do sangue da circulação pulmonar. E aí ele continua, então, nas artérias, com alta pressão de oxigênio, e quando chega no capilar sistêmico, aquilo que a gente já estudou na microcirculação, o oxigênio é doado para o tecido, já formando a promovendo a vasomotricidade, aquela coisa tudo que a gente já estudou, e volta a ser sangue venoso. Aqui a resposta, a mistura do sangue das circulações pulmonar e brônquica. Agora vamos falar de um aspecto muito interessante na circulação pulmonar, que é aspecto de regulação local da microcirculação pulmonar. Vamos fazer um paralelo com a microcirculação sistêmica. Na microcirculação sistêmica, se eu tenho pouco oxigênio, eu faço o quê? Relaxo os esfíncteres pré-capilares e promovo aumento de fluxo naquela região. Então, a baixa de oxigênio, a hipóxia, ela vai ser, na circulação sistêmica, vasodilatadora. Já vocês viram escrito ali que na circulação pulmonar, a hipóxia, ela é vasoconstritora, é o contrário. Por que é o contrário? Porque aqui você tem primeiro que os esfíncteres pré-capilares aqui não tem aquele tecido liso especial sensível ao oxigênio. E, além disso, quando você tem acúmulo de metabólito, você, em vez de liberar vasodilatador, você libera vasoconstritor. E se a gente pensar, eu estou lá num tecido sistêmico, num tecido normal, tenho circulação sistêmica. Se eu aumento o metabolismo, consumo oxigênio, preciso de mais sangue para trazer mais oxigênio. Faz sentido eu levar a uma vasodilatação. No pulmão, não. Essa circulação não é de nutrição. A de nutrição, que é a brônquica, funciona igualzinho a sistêmica. A gente não está nem falando aqui, só falou da mistura dela porque está mexendo com o nosso assunto, que é a circulação pulmonar, porque ela desemboca na circulação pulmonar. Mas o resto, ela funciona igual. Porém, a circulação pulmonar, ela tem uma função diferente. A ideia dela não é nutrir o tecido, é oxigenar o sangue. Eu vou passar para o alvéolo, não é para dar glicose, inositol, oxigênio para o alvéolo. É para pegar oxigênio desse alvéolo. Então, se eu tenho uma região onde os alvéolos estão colabados, eles não estão mobilizados pela ventilação, que a gente chama de espaço morto. Então, se aquela região não está recrutada, é um alvéolo que não está recebendo ar. Vale a pena passar sangue por esse alvéolo? Você vai conseguir oxigenar o sangue? Não vai, porque não está recrutado, não está tendo ventilação naquele alvéolo. Então, o que vai acontecer? Essa hipóxia, ou seja, não ter oxigênio nesse alvéolo, vai levar à vasoconstrição das arteríolas que originariam os capilares daquele alvéolo. Então, você desvia o sangue para onde? Para uma região que está sendo oxigenada. Então, a ideia aqui é o contrário. Em vez de você aumentar o fluxo sanguíneo para oferecer mais oxigênio para uma região que está com hipóxia, você desvia o sangue da região hipóxica, porque essa região não vai ser capaz de fazer troca gasosa e, consequentemente, hematose, ou seja, colocar oxigênio no sangue. Isso é oposto, né, como eu acabei de falar, do que a gente viu na circulação sistêmica. E o que é importante para ser feito não é a PO2 sanguínea, sim a PO2 alveolar. É a quantidade de oxigênio no alvéolo que determina a quantidade de oxigênio naquele tecido subjacente. E é independente do sistema nervoso autônomo. Ocorre
em tecido isolado também. Se pegar o pedacinho de pulmão vivo, né, a gente vai ver que isso ocorre. É um fenômeno de controle local, assim como era o aumento como era a vasomotricidade lá no capilar sistêmico. Fatores locais que vão fazer isso. Quais são os fatores locais? Principalmente prostaglandina I, que ela é vasoconstritora e é liberada nessa região aqui, em oposição à liberação de prostaciclina, que é vasodilatadora e é liberada na circulação sistêmica. Forças de Starling no pulmão. Lembra que as forças de Starling são aquelas pressões hidrostáticas e oncóticas, né? Vamos recordar aqui. Forças de Starling tem a pressão é a pressão hidrostática e pressão oncótica. Tem o interstício, o capilar, e aí eu vou ter as fendas de filtração, que a gente viu lá na aula de microcirculação, e eu vou ter troca de água. Essa troca de água vai depender das pressões hidrostática e oncótica. Então, a pressão hidrostática do capilar promove a saída de água. A pressão oncótica do capilar, que é aquelas proteínas que estão ligadas a íons do plasma, promove a entrada de água nesse capilar. A pressão oncótica intersticial, ou seja, os íons ligados às proteínas do interstício, puxam água para o interstício. E a pressão hidrostática do tecido aqui, do interstício, ela também é negativa. A gente viu lá, eu falei, nem todo tecido tem pressão intersticial negativa. Os linfáticos, eles drenam, quando eles drenam o tecido de forma bastante eficiente, fazem com que a pressão hidrostática desse interstício fique negativa. É o caso do tecido pulmonar. De forma que a filtração que ocorre através das fendas de filtração. Vocês estão vendo aqui, né, que eu fiz uma falhazinha para mostrar a fenda de filtração. Ela ocorre no sentido de saída de água do capilar para o interstício pulmonar. Por que não faz edema pulmonar? Porque nós temos uma drenagem linfática constante. A resultante aqui é a saída de água. Essa saída de água é muito pequenininha, porque a resultante aqui vai ser 1. A pressão aqui é 1 milímetro de mercúrio favorável à saída de água. Então é muito pouquinha água que sai, mas sai. E essa água ela é retirada pela drenagem linfática constante que ocorre nessa região. Forças que tendem a causar influxo de líquido oriundo dos capilares, ou seja, saída de água do capilar para o interstício. Pressão capilar, 7. Pressão coloide osmótica do interstício, que puxa água, 14. Pressão negativa do líquido intersticial, 8. Total, 29. Tendência de água sair. Tendência de água voltar. A pressão coloide osmótica do plasma, que é 28. Então, o que vai acontecer? As forças normais direcionadas para fora são ligeiramente maiores que as forças direcionadas para dentro, gerando pressão de filtração média na membrana do capilar pulmonar, que pode ser calculada da seguinte maneira. 29 menos 28, extremamente complexa, igual a mais 1. Ou seja, essa pressão de filtração causa leve fluxo contínuo de líquidos dos capilares pulmonares para os espaços intersticiais. E, exceto por pequena quantidade que se evapora dos alvéolos, esse líquido é bombeado de volta para a circulação pelo sistema linfático pulmonar. Então, a última coisa que a gente vai ver aqui da circulação pulmonar é justamente a relação entre ventilação e perfusão. Relação, ventilação, perfusão. Por que a gente tem que ter uma relação boa entre ventilação e perfusão? Porque eu tenho ar e sangue.
eu quero fazer troca entre o ar e sangue. Quero que o oxigênio saia do ar para o sangue, o CO2 do sangue para o ar. Então, não adianta eu ter muito sangue e pouco ar, e também não adianta ter pouco ar e muito sangue. Eu tenho que ter um equilíbrio entre a quantidade de sangue, perfusão, e a quantidade de ar, ventilação. Essa é a relação ventilação-perfusão. O ideal é que essa relação fique em 1, entre 0,8 e 1, 1 para 1. A quantidade de ar, aí não é a mesma quantidade de ar, mas é uma quantidade que a gente considera igual, né? 1 seria igual, tá? A quantidade de ar necessária para oxigenar uma certa quantidade de sangue. Aí eu tenho uma relação de 1. Mas entre 0,8 e 1 eu considero razoável. Aí venho aqui. A gente sabe, que a gente acabou de ver, que a perfusão ela é mais favorecida na base, porque na base eu tenho zona 3, então eu tenho fluxo contínuo, etc. e tal. Então, se eu fizer uma curva da perfusão, que é o que eu estou falando, é zona 3, fluxo contínuo, a gente observa que essa perfusão é maior na base e diminui no ápice, chegando até próximo de zero, porque aqui eu estou considerando até a existência de zona 1. E a ventilação? Lembra que eu falei que a tensão se distribui de forma homogênea? Então, a ventilação ela é praticamente reta. Ela não é totalmente reta por conta daquela mobilização de alvéolos. Então, eu tenho uma curva de ventilação que ela também favorece na base. Porém, ela não é tão inclinada quanto a curva de perfusão. Aí eu vou achar esse ponto aqui, ó, que é a interseção dessas duas. Então, aqui eu tenho uma relação de 1. Quando eu vou para a base ou para o ápice, aqui na base, a relação ela acaba sendo menor do que 1, porque eu tenho a ventilação, eu tenho a perfusão maior do que a ventilação. E aqui no ápice, essa relação fica muito maior do que 1, porque eu tenho a ventilação maior do que a perfusão. Então, a gente observa que a gente usa o pulmão como um todo, porém, a gente tem uma região que é mais ali entre base e hilo, onde a gente tem uma relação ventilação-perfusão mais propícia para a troca gasosa. Não ocorre troca gasosa se a relação estiver muito alta? Ocorre hematose, só que não ocorre de forma tão eficiente. Por isso que eu falei, quando a pessoa tem dispneia, você deita. Se você deitar, você muda essas curvas, tá? Porque você não tem mais zona 1, zona 2, fica mais ou menos tudo reto e você acaba melhorando a relação ventilação-perfusão. Outro fator importante também, e aí tem a ver com a nossa vaidade, é o seguinte: se a gente tem a região mais próxima da base, mais favorável para fazer as trocas gasosas, a respiração diafragmática ela é mais importante do que a respiração torácica, né? Vamos dizer assim. A respiração na parte mais do ápice do pulmão. Observem, quem tem acesso a criança pequena, filho, sobrinho, priminho, não importa, filho da vizinha, observe que criança pequena respira com a barriguinha. A barriguinha mexe mesmo. Porque a criança pequena ainda não tem um controle respiratório suficiente para respirar só com a base, aquilo que eles fazem aula de yoga, ou então na fonoaudióloga, né? Ou então exercício de respiração para ansiedade. A criança não consegue. Pede para a criança respirar sem mexer a barriga, ela não consegue. Até uns 6 anos de idade ela tem muita dificuldade. Criança de 2, 3 anos, então, o que é isso, né? Que ela não tem consciência corporal para isso. Ela respira pela barriguinha, assim, a respiração mais diafragmática. Só que a gente tem esse problema. Estou barrigudo, estou enorme de gordo, vou aí tirar foto com a mão na barriga. Então, a gente, por vaidade, às vezes a gente segura um pouco a barriga e não respira, né, no diafragma. Isso é muito prejudicial para a nossa respiração, porque a gente está mobilizando uma região
A gente não está mobilizando a região que tem a melhor relação ventilação-perfusão e acaba que você tem um déficit na perfusão. Então, essa respiração só com o ápice do pulmão, ela pode levar a hipóxia, a problemas mesmo que vão trazer problemas de saúde para a pessoa.